dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos à apresentação do vídeo de trabalho de graduação de curso da FATEC de Botucatu. O tema foi selecionado a partir do semestre 4, ao qual trata de como as empresas reagem em meio ao contexto de crise econômica. O desenvolvimento desse trabalho tem como destacar as dificuldades que as empresas encontram nesse ambiente de crise, o que os gestores buscam, as ferramentas, os caminhos que eles conseguem adquirir para esse ambiente que é homogêneo para todos, como que eles conseguem manter a resiliência e posteriormente sair mais competitivo desse ambiente, desse período de escassez de produção, mais forte do que quando eles entraram. Espero que gostem. Sejam todos bem-vindos, iniciando aí a apresentação com a narrativa. O desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso tem como finalidade destacar as dificuldades que as empresas enfrentam no contexto de crise econômica, recessão, depressão, desemprego, PIB, entre outros. A economia é cíclica, apresenta estabilidades em períodos e declínio das atividades econômicas em outros momentos. Sendo assim, inevitavelmente de tempos em tempos passaremos por crise no padrão normal do sistema capitalista. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia de Botucatu. Eu, Adriana Ferraz, no curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial. Toda empresa visa lucro, a rentabilidade dos negócios, poder ofertar seus produtos e ter demanda em sua totalidade, assim obtendo um ciclo estável. Porém, uma crise econômica desencadeada aí por setores isolados da economia afeta todo o sistema. Algumas empresas sentem mais o impacto, outras sentem menos. No Brasil, com a crise, as pequenas empresas foram as mais afetadas. No processo de triagem, algumas teorias apontam para a falência como medida mais favorável, eliminando as empresas que não são eficientes economicamente. Por um lado, muitas empresas estejam perdendo dinheiro. Por outro, muitas empresas estão aumentando sua produção e até dobrando seu lucro, seu faturamento, através de estratégias como renegociar preços com fornecedores, diversificar produtos e investir em marketing, tecnologias e novos produtos, em um movimento contrário ao mercado atual. O contexto de crise é de recesso nacional, empresas que se retraem ou também empresas que desenvolvem a habilidade da resiliência, se adaptam ao mercado contrário e resistem à situação. A única incerteza dos gestores é a ação, sendo crise interna ou externa. Os profissionais precisam acompanhar as mudanças, ter habilidade e flexibilidade para vencer e despontar no mercado, usando a diversidade homogênea. Crise econômica é um período de escassez a nível de produção. A economia ela é cíclica, ou seja, combina a fase de expansão com fase de contração. Essas flutuações sucessivas são conhecidas sob o nome de ciclo econômico. As grandes fases de um ciclo econômico são 4: o boom, a depressão, a recessão e, quarto, a estagnação ou recuperação, onde os índices voltam a subir e o ciclo seguinte. Os fatores causadores da crise econômica são vários. Tendo em consciência de que as crises econômicas são cíclicas e as mesmas eclodem com fatores da falta de planejamento estratégico. No Brasil, a falta de planejamento é notória e o governo reativa ao mercado externo. Junto a isso, podemos destacar a falta de credibilidade do nosso governo, envolvido em inúmeros casos de corrupção e impunidade das autoridades. E fatores externos de crise internacional, onde o país despreparado sofre com os índices internacionais. O Produto Interno Bruto, o PIB, é um dos exemplos a seguir. Em 2015, teve 3,5% de retração, a mesma seguida de 2016. Em 2017, a recuperação de 1%. Em 2018, 1,39% de recuperação. As amplas transformações pelas quais a economia do país tem passado são de cunho social, político e econômico. Essas visivelmente interferem no modo de vida das pessoas, bem como nas operações de empresas de todos os segmentos.
Nossa vida está grandemente ligada ao trabalho que satisfaz várias de nossas necessidades. Portanto, quando uma empresa da qual fazemos parte entra em crise, o próprio sustento econômico, nosso particular também é afetado. Os reflexos são muitos e sentidos rapidamente. O PIB menor, os salários serão menores, aumento do desemprego e uma série de outros problemas. A inflação dos produtos faz com que tudo fique mais caro e se torna cada vez mais complicado ir ao supermercado, jantar fora e comprar produtos básicos. Os juros altos, qualquer descuido com contas a pagar seu vencimento, o seu valor aumentará substancialmente, tornando assim a famosa bola de neve, ficando e mais inviável o pagamento da mesma. Os credores também têm seus compromissos e essa cadeia econômica se torna insustentável. Teorias econômicas apontam a falência como medida mais favorável no processo de triagem para eliminar empresas que não são economicamente eficientes. Especialmente se esse quadro é consequência mais de problemas internos da organização do que de foro econômico. Antes de optar pela alternativa mais traumática, deve-se buscar uma reestruturação de processos gerenciais, através de mudanças que alterem suas atividades econômicas e na forma como estão organizadas, reestruturando seu ativo e também o seu passivo. O Brasil, a crise atual, perdeu o status de alvo para investimentos sem riscos. Nos últimos 3 anos, houve 341,6 mil empresas fechadas, a maioria, com 76,8%, o setor de comércio, seguido na segunda posição pela indústria de transformação. As metalúrgicas sentiu muito o impacto, e teremos exemplos a citar. Em terceiro, o ramo alimentício. Com o fechamento, o total de empregados caiu 6,8% entre 2013 e 2016. Isso representa 3,7 milhões de trabalhadores, e o salário médio mensal sofreu redução de 0,7% nesse mesmo período. Uma grande saída utilizada para o momento é a Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, a Lei de Falências e Recuperação Judicial. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação da crise econômico-financeira do devedor, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Empresas de grande, médio e também pequeno porte aderiram à recuperação judicial, visando garantir a reestruturação dos negócios e definir um plano de resgate financeiro da instituição. Até metade do ano de 2018 foram 753 pedidos de recuperação judicial, somando aí com 2017, 2016 e também 2015, ao total de 3.466 pedidos de recuperação judicial. Um exemplo é a Peder Tractor, uma grande metalúrgica da cidade de Pederneiras, localizada na rodovia João Ribeiro de Barros, na região de Botucatu, com média de 3 mil colaboradores, em 2015, enfrentando dificuldades desencadeadas pela crise econômica, houve a necessidade de entrar com o processo deve ser autorizado por juiz, que por sua vez apresenta a todos os credores e em 180 dias podem manifestar a favor ou contra. Se o processo for indeferido, o juiz decreta falência. Se for aprovado, a empresa tem vantagens como facilitar pagamentos, acordos e convenções coletivas, congelamento de impostos, entre outros. No caso da Peder Tractor, houve demissão em massa e acordos coletivos para o pagamento de rescisões. Atualmente a empresa mantém suas atividades, tem se reestruturado. Como vencer em tempo de crise? A capacidade de um material de suportar tensões, pressões, intempéries e adversidades chama-se resiliência. Melhores programas da palavra é a capacidade de se esticar, adaptação, assumir formas e contornos para sua integridade, preservar sua anatomia e manter sua essência no âmbito da psicologia. Resiliência é atribuída a processo que explica a superação de crises e adversidades em indivíduos, grupos e organizações. Crise é a época ideal para a empresa rever estratégias, usar técnicas como repensar preços, novos produtos, priorizar projetos mais rentáveis, montar pacotes especiais
investir em clientes estratégicos, criar eventos para relacionamento com clientes e fornecedores, montar competições internas, usar portais de brainstorming, cortar gastos e renegociar dívidas, melhorar o layout da empresa para melhor o uso do espaço, simplificando seu espaço também, buscar novos investidores e investir mais em marketing. O marketing é a ciência que dá o equilíbrio necessário às ações da empresa, balizando com isso os desejos e as necessidades do mercado-alvo, sem perder o controle da administração e seus objetivos. Para as empresas é necessário conhecer seus clientes e, em consequência, seus mercados, fatores determinantes para enfrentar oscilações econômicas. Para isso, as atividades de marketing são essenciais para manter o gestor informado a respeito de forças e variáveis como a globalização. O departamento de marketing tem como uma de suas diretrizes atingir o público-alvo da empresa, aumentar a produção em um momento delicado e de recesso. Nesse momento, financeiro, orçamento justo e inviável gastos onerosos. A melhor saída, nesse caso, é a utilização do marketing digital. Independente de ser um momento de instabilidade econômica, é importante que o seu cliente saiba o que a sua empresa oferta, não adianta ter diferenciais e não divulgá-los. Ninguém gosta de enfrentar dificuldades, porém no período de retração pode servir para ajustar os negócios, procurar novos nichos e adotar estratégias que vão assegurar o crescimento. Enfrentar inflação, juros altos, câmbio disparando e investidores pessimistas são alguns dos obstáculos que os empresários precisam superar em momento negativo. E nesse momento traz junto a necessidade de mudanças e obriga a rever conceitos e atitudes para se tornarem melhores em seus ramos, longe de ser um contexto bom. Porém, em tempos de crise, a melhor saída é criar e se reinventar. Vamos citar alguns exemplos de sucesso de empresas que venceram a crise. A empresa Randon tem como filosofia o investimento contínuo. Na crise de 2008, onde o setor automobilístico foi afetado em cheio, a regra da companhia era fazer mais com menos, com muito treinamento, criatividade, melhoria de processos, diluir endividamentos e reduzir os estoques. Com os métodos adotados, incentivos fiscais e estímulos ao consumo realizado pelo governo na época, ajudaram a afastar rapidamente o pessimismo do mercado e logo veio o período de bonança. Como lição, a empresa trabalha em cima de sua produtividade. Se aumentar a demanda, será necessário aumentar a produção nas unidades em operação e não apenas abrir novas unidades. Outro exemplo é a empresa de acessórios esportivos Active Sports, que antevendo a crise atual, concentrou seus esforços em enxugar seus custos e principalmente aumentar a liquidez da empresa no máximo possível, liquidando o estoque parado e os produtos fora de linha, utilizando também a estratégia de pulverização de clientes, uma vez que trabalhar de forma concentrada é um risco para a empresa em tempo de crise. Dessa forma, a empresa não fica na dependência de nenhum cliente, tendo mais de 60% de suas vendas extremamente pulverizadas. Outro caso de empresa que conseguiu crescer no momento de crise é da Beta Labs, uma empresa que atua na gestão de comércio eletrônico e trabalha no e-commerce e software na nuvem. A estratégia dessa empresa foi adotar parcerias com agências digitais. Dessa forma, as agências passaram a cuidar da aparência da empresa que contratam a Beta Labs, enquanto que a mesma concentra-se em sua especialidade, que é o fornecimento de tecnologia para a gestão. Diversificação de mercado e de produtos é uma estratégia muito utilizada pelos gestores que visam novos mercados, permite às empresas aumentar seus clientes. Porém, diversificação não significa expandir apenas para novas regiões, mas também a exploração de novos canais de distribuição. A diversificação é uma ótima saída para enfrentar a retração econômica, porém, devemos se atentar ao ramo de atividade. Em muitos casos, as empresas precisam inovar no contexto de marketing, diminuir as informações e se aproximar dos clientes de forma mais simples. Um ótimo exemplo é a líder no mercado do fast food, a norte-americana McDonald's. Em 2015, enfrentou sua pior crise depois de 50 anos de companhia. Os consumidores a viam como empresa, muitos pessimistas, achando que a empresa estava em seu último suspiro. Mais uma vez, a líder do mercado inovou internamente e voltou a crescer no ano seguinte. A empresa fez alterações, começando pela alteração do seu CEO. E outras mudanças que ela fez: 10% do aumento salarial aos seus colaboradores, mais qualidade nos produtos, sintetizou seu cardápio
Reviu os seus preços, reduzindo também os valores para deixá-los mais atrativos, mais agilidade no atendimento. No ano de 2016, no primeiro trimestre, a empresa voltou a crescer 5% nas vendas globais. Em contexto de crise econômica, em sua grande maioria, as empresas não se planejam e sofrem com as causas. Nesse período, onde muitas se adaptam e são resilientes ao ambiente hostil, conseguem suportar os efeitos. Muitas organizações conseguem aplicar conceitos estratégicos, cortar gastos, investem em marketing, inovações e despontam no mercado com sucesso em meio ao recesso do país, como as empresas. A rede de lojas de óculos Chili Beans, as gigantes Google e Amazon, mesmo com suas matrizes fora do Brasil, conseguiram driblar os efeitos contrários. S7 o Grupo Erval, dono da rede de lojas iPlace do Rio Grande do Sul, e também a catarinense Avan, entre outras tantas empresas. O futuro das empresas em momentos de crise está justamente no investimento em estratégias de inovação, gerando novos conhecimentos e agregando valor. Afinal, é na crise que surgem as oportunidades de pensar lateralmente e inovar. E o tema desse trabalho de graduação é como reagem as empresas no contexto de crise econômica. E os agradecimentos, quero agradecer as orientadoras, a professora Bernadette, que foi nossa primeira orientadora, me ajudou muito. Depois foi a professora Letícia Negrisoli, ficou pouco tempo com a gente, mas o pouco tempo que ajudou demais também. E a que mais tempo ficou conosco, que me ajudou demais, tenho que muito agradecer. A professora Ana Lúcia Marcondes, também os professores que sempre estiveram do nosso lado, a professora Danisley, José Benedito Leandro, Maria Fernanda, professora de inglês, Fernanda Pierre, que estava no estágio, professor Ivan também. Aos companheiros de sala, tem alguns a destacar, a Luciano Travasio, Regina, a Luciana e também o Bruno. Muito obrigado a cada um de vocês, todos juntos aí, esse tempo que a gente passou, aprendi demais, uma união, uma força muito grande. Galera, valeu, muito obrigado a todos.